Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DrogaVet Clinicast, o podcast da DrogaVet que traz informações, novidade, discussões sobre medicamento manipulado. Meu nome é Rafael Braga e hoje a gente vai falar um pouco sobre transtornos comportamentais. Justamente porque o final do ano está se aproximando e final do ano é sinônimo de quê? De festa, música alta, aglomeração de pessoas e fogos de artifício, que para a gente pode ser muito bom, né, um momento de celebração, mas para os pets pode ser um momento de terror, justamente por esse ambiente que se modifica, né, seja visualmente, seja em termos de som, que pode trazer aí um comportamento diferente, né, dos nossos pets, justamente durante este período. Para me acompanhar nesse bate-papo de hoje, temos aqui a farmacêutica Nayara Zeve. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Rafa. Espero hoje, gente, nesse bate-papo aqui, esclarecer um pouquinho mais sobre esses transtornos comportamentais nos nossos pets. Ótimo. E também a nossa médica veterinária, Thaís Monteiro. Tatá. Tudo bem, Tatá? Tudo bem, Rafa? Oi, Nay. Bom, eu citei no início fogos de artifícios, né, que são muito utilizados aí em festas de finais de anos. Doutora, medo de fogos de artifícios, né, dos nossos pets, né, cães e gatos aí, principalmente durante esse período do ano. Ele se encaixa aí em qual categoria aí, em qual área aí dos transtornos comportamentais? Medo e fobia, Rafa. A gente tem esses animais com uma ansiedade associada a esses barulhos e em alguns animais eles apresentam realmente quadros de fobia, de não conseguirem tolerar e suportar esses barulhos, né, intensivos, como a gente tem nas festas de final de ano. A gente tem que lembrar que os animais, principalmente os cães, eles ouvem 4 a 5 vezes mais do que nós, seres humanos, né? E além disso, a capacidade auditiva deles é maior em termos de frequência mesmo, em hertz. Então, um barulho que para nós é um barulho de festas, para eles acabam sendo um barulho que traz esse medo extremo e fobia. Ok, e esse medo e essa fobia precisa de tratamento específico, pontual, ou a gente pode identificar que esse medo ou essa fobia não é somente durante esse período? Quando a gente tem um animal que ele desenvolve quadros de fobia nessas situações pontuais e isso gera um comprometimento da qualidade de vida desses animais, é importante que haja um tratamento, seja ele pontual ali, só destinado mesmo para aquela festa de final de ano, destinado para aquela viagem, para aquele dia específico, vai ter jogo, que tem fogos, ou se a gente vê que esse paciente, né, que esse animal, ele tem um medo recorrente, isso compromete a qualidade dele de vida ao longo do tempo, então ele se esconde, ele tem ansiedade, ele tem crises de choro, a gente pode fazer sim um tratamento mais prolongado, um tratamento de modulação comportamental. Entendi. Nayara, se aproximando então das festas de finais de ano, a gente sabe que é aquela correria, né? E de repente o tutor lembra que o animal dele tem medo justamente dessas situações, né? Como a doutora já citou aqui, o barulho, né? Essa aglomeração, essa movimentação toda. Dá tempo de começar um tratamento, né, com, no caso, psicotrópicos ali, justamente muito próximo do Natal, muito próximo do Ano Novo, muito próximo dessas festividades? Bom, possivelmente não, porque esses medicamentos, quando a gente fala dos psicotrópicos, eles demoram para surgir o efeito realmente no organismo do animal. Então ali a gente fala que é uma média ali de 2 semanas a 6 semanas. Então a gente pensa ali 15 dias e quase 1 mês e meio para começar a perceber realmente esses efeitos no organismo do animal. Então, para quem aí tá em cima da hora, aí talvez não seja uma alternativa, assim. E são medicamentos que realmente tem que ter um certo cuidado, porque tem a questão de ajuste de dose, que tem que observar se realmente aquela dose inicial está fazendo efeito. Então, são vários detalhezinhos que envolvem, né, com essas medicações psicotrópicas. Isso, a gente tá falando aqui de medicamentos psicotrópicos, né, e que exige aí uma programação com uma certa antecedência, né, para ser administrado para o pet,
porque ele exige um tempo maior para começar a fazer efeito, né? Vamos citar aqui alguns desses medicamentos que têm essa ação efetiva para tratar esses transtornos, mas exige aí uma programação por parte do tutor, né? Sim, Rafa. Então, a gente pensa ali na questão da ansiedade, né? A questão da fluoxetina, da sertralina. Então, eles vão ajudar realmente nesses quadros de ansiedade do animal. E que até os tutores podem se identificar, às vezes usam esses medicamentos e realmente ele tem essa indicação, né, para a ansiedade. Mas a gente também pode falar ali da buspirona, que é um medicamento que vai tratar ali no medo, na fobia do animal. Mas existem outros também, por exemplo, ali a amitriptilina, também a clomipramina. Então, são alguns medicamentos que a gente disponibiliza e que pode ser manipulado ali em diferentes formas farmacêuticas, né, de acordo, né, com o que o veterinário acha que é melhor, conversando com o tutor. Então, isso também é uma possibilidade. Ótimo. Esses são medicamentos controlados, né? Que a gente sabe que para manipular medicamento na Droga Vet, a gente precisa da receita do médico veterinário. E para esses medicamentos, não só a receita, mas uma receita específica, né, de medicamentos controlados. Exatamente, Rafa. E é a retenção de receita, que fica ali na farmácia realmente para ter esse controle, né? Como eu falei, o tutor às vezes, né, usa esses medicamentos também e, né, quando ele vai na farmácia, é retida essa receita. E na veterinária não é diferente aqui na manipulação também. Ótimo. Bom, eu sou tutor, né? Vocês também. A gente sabe que, como eu já citei aqui, no final do ano é essa correria, a gente pode esquecer, né, justamente desse transtorno, né, dessa condição do nosso pet e, de repente, o Natal, o Ano Novo está ali batendo na porta já. Eu não tenho como iniciar esse tratamento, né, com antecedência mais, porque já está muito próximo da festividade. Existe alguma outra solução que não seja esses psicotrópicos? Alguma coisa que seja ali, como por exemplo, nós humanos, né, vamos lá na farmácia e compramos uma maracujina, por exemplo? Sim, Rafa, e é muito interessante esses medicamentos, os fitoterápicos, né, que eles também são usados ali, né, por nós tutores, né, então algo bem interessante e na veterinária não é diferente. Então, tem essa possibilidade também, que é um efeito mais imediato. Então, às vezes ali, né, na véspera do Natal ali, né, já administra a medicação no dia, né, da véspera e já vai ter o animal mais tranquilo, mais calmo. Então, tem essa possibilidade também. Ótimo. Então, nós temos os psicotrópicos, como a gente citou. Esses seriam os fitoterápicos, então. Dá alguns exemplos para a gente de fitoterápicos que a gente tem disponível na Droga Vet. Tem a passiflora, a valeriana, o L-triptofano, que também são clássicos que nós usamos também nesses quadros de ansiedade, de medo, que nos ajudam, sim, que tem, assim, comprovação científica, né, desses resultados bem interessantes. Não é porque a gente fala de fitoterápico que, não serve, não adianta nada. Não. Existem muitos resultados positivos, tanto na parte humana quanto na parte veterinária. Ótimo. Só para a gente instruir também, né, o nosso tutor, talvez o médico veterinário possa fazer essa interação entre psicotrópicos e fitoterápicos. É possível isso? Sim, Rafa. Só que eu deixo assim também um detalhe, porque como a gente falou, o psicotrópico ele demora para fazer o efeito. Daí se for às vezes usar junto com o fitoterápico, pode ser difícil para o veterinário entender se aquele medicamento está fazendo efeito que é mais demorado o psicotrópico. Então é um detalhe assim, às vezes começar, né, com uma classe terapêutica, depois ver, não, vamos usar esse outro também, né, um fitoterápico, porque às vezes pode ser complicado, né, Tatá, você como veterinária também, né, usar os dois, começa tudo junto e às vezes identificar se aquela dose realmente está adequada. E às vezes até saber qual que foi o medicamento que fez bem pro pet, né? Se foi o medicamento fitoterápico, que muitas vezes ele faz um resultado super satisfatório, ou se foi aquele medicamento psicotrópico. Então, para a gente poder fazer essa identificação, é importante que o veterinário e o tutor, né, sigam ali a prescrição. Bom, nós estamos citando aqui medicamentos que exigem um certo planejamento do tutor para que ele surta algum efeito, né? Seja eficaz aí no tratamento do transtorno do pet. Mas nós temos tutores, eu sou um deles, né? Que às vezes esquecem,
né, que o animal tem esse tipo de comportamento justamente quando se aproximam essas datas celebrativas, né? E a gente esqueceu, né? A gente não tem tempo mais para utilizar esses medicamentos e dar esse tempo necessário para que ele comece a fazer efeito. Doutora, existe então outras opções além dos psicotrópicos? Existem sim, Rafa. Falando ainda de medicamentos e principalmente em utilização situacional, a gente tem 2 medicamentos disponíveis na Drogavet que são bastante utilizados, mas eles não são psicotrópicos. Um é a gabapentina. A gabapentina, ela é utilizada para controle de dor neuropática, mas por ser um anticonvulsivante, ela reduz esse limiar de excitação. Então, nós utilizamos muitas vezes para levar pacientes para a clínica, aqueles pacientes que são muito agitados, né, que apresentam um comportamento de difícil regulação e pode ser utilizado também nesses eventos, né? E outro que a gente utiliza muito como ansiolítico situacional é a trazodona. A trazodona também é uma novidade na Drogavet. Ela é um medicamento que vai reduzir esses estímulos estressantes, ele vai recaptar a serotonina e a gente consegue apresentar com ele uma melhora nesse medo, nessa fobia. E o interessante é que eles podem ser utilizados uma única vez. Então, a gente não fica dependendo daquela modulação que a Nay comentou, de 2 até 6 semanas do psicotrópico, né, tradicional. Porém, vale lembrar que eles são de uso situacional. Não são medicamentos de uso contínuo para modular comportamento. Ou seja, sempre com indicação do médico veterinário, assim como todos os outros, e com bastante cautela na utilização. E outra alternativa que a gente tem, assim, indo para a área ali dos fitoterápicos e tudo mais, a gente tem ali como exemplo a passiflora. Então, a passiflora, a valeriana, né, são medicamentos ali que podem ser muito efetivos, né, e que muitas vezes o tutor também utiliza desses medicamentos ali quando você está ansioso para algum evento que você vai participar e tudo mais, você usa ele e tem um efeito bem pontual ali, não vai ter esse efeito rebote muitas vezes, então isso é muito interessante. E também a gente não pode também aqui discriminar o uso, por exemplo, da homeopatia, dos florais, que também são essa linha mais natural que a Drogavet disponibiliza também e que são muito interessantes, assim, tanto para o uso veterinário quanto o uso humano também, tem um resultado muito interessante, né, para esses quadros aí de transtorno comportamental também. Eu acho legal que os florais na medicina veterinária, eles respondem super bem. A gente tem um feedback incrível, né, dos tutores e também dos veterinários. Na medicina humana, o fator psique, o fator de acreditar influencia muito. E os animais, eles não têm esse fator, né? Então, eles realmente respondem àquela medicação. A gente tem um floral que é muito utilizado nesses momentos, que é o floral Rescue Remedy, que ele já é uma fórmula feita para usar nesses momentos de estresse. E assim, nossa, tem que ver, às vezes paciente que tem a ansiedade de separação, aqueles pacientes que têm medos extensos, e associar é incrível, porque eles não trazem efeitos colaterais, eles não trazem interações medicamentosas, então a gente tem quase que tem uma sinergia muito boa, né, entre esses medicamentos controlados, os fitoterápicos e os florais, né. Sim, são muito interessantes, vale a pena aí, né, o pessoal conversar com o veterinário, às vezes o tutor tá ouvindo a gente agora, conversar com o veterinário sobre essas possibilidades. E é interessante também o tutor levar, né, para o médico veterinário o que ele vem observando, né, aqui a gente tá falando, festa de final de ano, mas será que o seu animal, né, no dia a dia, ele já apresenta algum quadro ali de medo, de ansiedade, às vezes você quer fazer um passeio com ele, mas ele não quer sair para fora de jeito nenhum, ele quer ficar no território dele, então tudo isso é importante ser observado, né? Hoje a gente mudou muito o estilo de vida, né? Antes os animais eles ficavam ali no campo, ficavam, né, numa situação diferente. Hoje os animais eles estão ali convivendo com a gente, num apartamento, numa casa, que o espaço muitas vezes é menor. Então tudo isso é relevante. O tutor levar também para o veterinário. Ótimo. E na clínica veterinária, Nay, o médico veterinário, ele pode acabar fazendo uma combinação da utilização desses 2 medicamentos, os medicamentos psicotrópicos e os fitoterápicos?
Sim, é possível fazer essa associação. Só que o que eu coloco aqui como observação é realmente ver se é interessante associar os dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, começou hoje aqui, né, com a sertralina e ali a valeriana. Eu acho, assim, que talvez isso pode mascarar, na verdade, o efeito realmente do psicotrópico ali, que vai demorar um pouco mais para fazer efeito, né? Então, isso talvez o veterinário pode ter uma dificuldade de analisar se a dose realmente está adequada, esse psicotrópico, justamente por esse efeito mais demorado dele. Então, às vezes, né, começou, teve um tempo ali, tá tratando, sei lá, uns 3 meses, né, e viu que não deu certo, ajusta um pouco a dose do psicotrópico, ó, vamos associar aqui, né, pontualmente, né, um floral, por exemplo, né, então isso também é interessante, mas é o detalhe que eu coloco, né, como farmacêutica, de observar se é interessante associar os dois ao mesmo tempo. Bom, nós estamos falando de medicamento psicotrópicos aqui, né, que para algumas pessoas, né, mesmo no universo da medicina humana, pode existir até alguma resistência, né, na utilização desses medicamentos. E de repente o tutor vai levar o seu pet no médico veterinário e ele vai recomendar o mesmo psicotrópico que o tutor usa para o pet. A gente fica então nesse embate ou nesse campo onde a gente tenta separar o que é remédio para gente, ou remédio para humano e remédio para pet. Isso pode assustar um pouco, né, doutora? Quando, por exemplo, o médico recomenda ali para o pet a utilização da fluoxetina, por exemplo, que às vezes o próprio tutor utiliza. Rafa, tem essa ideia, né, de remédio de gente e de remédio para o pet. E a gente precisa quebrar essa ideia. O veterinário pode prescrever o medicamento. E aí que entra a DrogaVet, a especialidade em manipular medicamentos exclusivamente para pets. Mas não quer dizer que os princípios ativos sejam exclusivos. Uma pessoa que sofre de ansiedade toma fluoxetina, um paciente, um cachorro, um gato que sofrem de ansiedade podem tomar a fluoxetina também. Os mecanismos farmacológicos, né, a Naya depois pode nos comentar um pouquinho, são os mesmos, respondem muito bem. Agora, o que muda são os recipientes, são as possibilidades de fazer em outras formas farmacêuticas, estabilidade do ativo. Então, tudo isso a gente vai entrando com tecnologia específica para a medicina veterinária. Mas eu gostaria de que os tutores que estão nos ouvindo soubessem dessa informação de que não existe medicamento para gente e medicamento para pet. O médico veterinário, ele tem liberdade clínica de prescrever essas medicações. Isso é muito interessante porque a gente sempre fala aqui sobre a dose ideal do medicamento. Então, na parte veterinária, o ativo vai ser o mesmo, né? Então, mas a questão da dose que vai ser usada vai ser de acordo com o peso do animal. Então, isso permite uma segurança maior desse medicamento. Então, não dá, por exemplo, eu uso aqui a fluoxetina, vou lá e vou dar meio comprimido pro meu pet, vai dar tudo certo. Não tem como você dosar exatamente aquela dose cortando no meio comprimido. Então, não dá para fazer isso. Isso é um perigo que você está, né, correndo ali com o seu animal. Então, isso é muito importante e a gente leva com muito cuidado, né, buscando sempre atualizações de dose, qual que é o intervalo, né, a frequência dessas medicações recomendada para cada espécie. Isso é muito importante, né, o tutor e o veterinário, né, contar com a gente nessa parte. Ótimo. Eu acho que quando a gente fala de psicotrópicos, há essa preocupação, mesmo no universo humano, da dependência do medicamento, né, doutora? Essa dependência na utilização de psicotrópicos para tratar os transtornos dos nossos pets, há também a possibilidade de criar dependência? Quando a gente pensa em dependência, a gente pensa num fator humano muito importante, que é a psique. Então, o ser humano, ele fica suscetível ao desenvolvimento da dependência e os animais, por não terem essa psique envolvida, eles vão responder à conduta terapêutica implementada e caso eles melhorem, ou melhor, caso eles sejam submetidos a uma melhora de manejo ambiental, de melhores condições de regulatórias de estresse, e esse paciente ele também tenha capacidades, né, de cura de trauma, porque às vezes a gente pensa em animais que são muito traumatizados, a gente consegue retirar a medicação
sem ter essa dependência, né? Não tem como o animal manifestar uma dependência. Então fica muito mais fácil de fazer essa retirada. Mas, de novo, quando a gente pensa em transtornos de ansiedade, transtornos de medo, fobia, tem múltiplos fatores envolvidos. Desde traumas no período sensível, né, nas primeiras 7 semanas de vida, até animais que foram resgatados, vítimas de maus tratos, pacientes que foram abandonados, ou seja, é um leque muito amplo e a gente precisa olhar com calma, com um olhar muito atencioso para esse comportamento do paciente. E o tutor, ele está diretamente envolvido, né? Não tem como o veterinário acompanhar todo o comportamento do seu pet. Então, esse tutor, ele trazer isso para a mesa, né, para a pauta com o veterinário ali, ele vai trazer muita informação de como a gente vai poder seguir com essa terapêutica. Se a gente vai poder tirar, se a gente vai precisar manter, se a gente consegue entrar com fitoterápico. Essa conduta é muito bem conversada. Bacana. Nós estamos falando aqui de soluções farmacêuticas para o tratamento desses transtornos, né? Mas nós, tutores, quando nós vemos o nosso pet lá tremendo, se escondendo, morrendo de medo, né, dessa movimentação, desse barulho todo, acho que a primeira reação é pegar no colo, abraçar, colocar no lugar seguro, né? Ou seja, né, tratar ali com carinho, né, o nosso pet. Isso funciona? Ajuda, isso ajuda. O amor, a gente costuma dizer que cura tudo, né? Mas não resolve sozinho. É importante a gente falar que em transtornos é preciso um comprometimento com a mudança, né? Então, o enriquecimento ambiental, a introdução de uma rotina saudável para esse animal, para que ele possa se sentir seguro, para que ele possa entender como funciona, ficar sozinho muitas vezes. Então a gente pensa, o carinho ele ajuda muito, mas em casos mais graves, né, em casos graves, a intervenção medicamentosa precisa ser colocada em pauta. Ok. Doutora, a gente está falando aqui de ansiedade, de fobias, né, em relação aos fogos de artifício, a barulhos muito altos, ambientes muito movimentados, né? Esses transtornos, né, a gente pode falar em cura ou a gente só pode considerar uma manutenção aí do tratamento desses transtornos dos pets? Em muitos casos a gente fala em controle, mas sempre há a possibilidade de cura, né? Eu vou citar aqui um caso clínico do Miguelito, da minha amiga, ela é veterinária também, Nicole, se você tá me ouvindo, tô falando dele. O Miguelito, ele é um chihuahua, ele foi adotado vítima de um canil que cometia maus tratos. Então, ele morava em gaiola, né, ali era usado unicamente para reprodução. E quando ela adotou o Miguelito, ele tinha muito medo. Ele tinha medo de andar na casa, né? E a gente entrou com uma terapêutica, utilizamos, se eu não me engano, a gente utilizou só fitoterápicos. Eu preciso até rever isso. Mas o ponto que eu quero chegar o Miguelito hoje tá curado. Ele não toma nada. E ele é um cachorro super feliz. Ele corre, ele acompanha, ele dorme junto, ele não tem medo de quem chega. Ou seja, ele passou por um processo de transição onde foi importante observar e medicar, mas com a adaptação, com o manejo adequado e, claro, né, o carinho que a gente citou ali, ele conseguiu se desvencilhar desses traumas e a gente consegue observar a cura. Então, a gente tem essa modulação comportamental de forma muito positiva. E o tratamento terapêutico, ele é um aliado, tá? A gente pensa que, não, eu vou entrar com medicação, às vezes é a minha última opção. Cara, às vezes é a primeira opção. E aí você vai ter um animal que ele vai começar a responder terapeuticamente. E quando você vê, você já tá modulando o comportamento, ele já tá mais tranquilo dentro de casa, ele já tá querendo passear, ele já não se esconde. E aí a gente começa a tirar e muitas vezes ajuda muito. Então, vamos perder esse medo, né, de utilizar e vamos pensar na cura dos nossos pacientes. Oh. Tá. E a questão de viagens agora, assim, falando, né? Essas viagens, por exemplo, de curta duração, ali, tipo, até 3 horas. Ou uma viagem de avião.
Tem algum medicamento que você, né, com a sua experiência, você observa, assim, que são indicados para esses 2 cenários de viagem, por exemplo? Uhum. Quando o animal tem muito medo, quando a gente tem uma fobia grave, eu acho que os situacionais, eles são as melhores opções. Então, para cão, trazodona, gosto muito. E felino responde super bem a gabapentina, né? Mas também, Naya, os fitoterápicos que você comentou, eles são excelentes. E quando a gente vai utilizar nessas viagens, pontos específicos, é interessante a gente já ter testado antes, né? Não vai deixar o teu pet viajar, fazer uma viagem de 3 horas, sem não ter ideia de como ele responde. Mas tem pacientes que respondem muito bem a nossa cauda calmante natural, por exemplo, que ela é composta de valeriana, de triptofano, cava-cava, que são compostos fitoterápicos, e os pacientes, eles ficam super zen ali. Você olha, eles estão muito bem. A gente consegue utilizar nas viagens, mas pro medo, fobia, trazodona e gabapentina sai super bem. Ótimo, são aí dicas, né, orientações valiosas. Doutora, eu particularmente, pai de pet, tenho 2 pets, tenho o Chico, tenho o Frodo. O Chico é um Lhasa Apso, o Frodo é um Shih Tzu, e o Frodo tem muito medo, ele tem medo até de sair na rua, de passear, né, assim, a gente vê no comportamento, né, na posição ali do rabinho dele, no olho dele, na tremedeira dele, né? Existe, assim, raças ou espécies predispostas ou mais predispostas a ter esses tipos de transtornos comportamentais? Existem raças que, quando submetidas a condições de vida diferentes das quais elas foram criadas para viver, elas têm maior chance de manifestar um transtorno, né? Por exemplo, o teu é um Lhasa? Eu tenho um Lhasa e tenho um Shih Tzu. Frodo, que é o Shih Tzu, que é o... Isso, é o Shih Tzu, que é o Frodo, que tem esse tipo de comportamento, muito medroso. Olha, pode ser que o Frodo ele tenha passado por alguma coisa no período sensível dele, né? Ou que a própria personalidade dele seja um pouco mais introvertida. Mas os Shih Tzus são animais de companhia, né? Então eles já são amorosos, assim. Eles costumam viver bem com pessoas. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, um Border Collie. Um Border Collie, ele é um cão que ele foi criado para ser um cão de pastoreio. Esse animal, ele já pastoreia naturalmente. Se você colocar a sua canela ali, ele vai morder sua canela para te levar para casa, né? Então, hoje a gente tem a popularização da raça. Muitas pessoas têm Border Collies, e esses Border Collies, eles vivem em espaços pequenos, e tá tudo bem. Se tiver um enriquecimento ambiental, o cachorro responde bem. Mas para aqueles que não têm um enriquecimento ambiental, passeios adequados, estímulos de inteligência, eles podem desenvolver, né, problemas de comportamento mesmo. A gente fala do Border Collie ficar maluco mesmo, né? Ele fica agressivo, que não é uma característica da raça. Então, tirar o animal de um ambiente que ele já fica na natureza, né? A gente tem que pensar que nós também somos animais. Então, nós que estamos utilizando aí tela todos os dias, a gente já enlouquece. Imagina os cães e os gatos que não têm essa capacidade de entender que eles estão muito fora da sua natureza. A gente tem que utilizar as raças de forma mais parecida com o que elas foram criadas para serem. Ótimo. Eu acho que nós tocamos aqui num assunto crucial, né? Que serve para esse episódio, mas serve para todos os outros, que é conhecer a raça do seu cão e a predisposição para doenças. Seja, a gente está falando de transtornos comportamentais, mas ele pode, pela raça, ter uma propensão a ter uma doença cardíaca, uma doença oftálmica, uma doença renal e por aí vai, né? Bom, qual que seria então a mensagem final que a gente pode deixar para os nossos tutores que estão acompanhando aqui, provavelmente, ou talvez, enfim, estão assistindo esse episódio já próximo aí da festa de final de ano, né? O que seria importante nesse momento observar no comportamento do animal e o que a gente pode fazer para mitigar, ou seja, para reduzir os efeitos desses transtornos comportamentais aí dos nossos pets? Bom, então, primeiramente, conhecer, né, o seu animal e, juntamente ali com o veterinário, né, colocar realmente as preferências daquele animal. A gente tem uma série de flavorizantes também que podem ali ser de acordo com a preferência do animal. Às vezes o animal não gosta de coisas muito
doce, ele gosta de coisas mais salgadas, então isso também ajuda, né, a ele se sentir ali acolhido, se sentir amado também, né, a gente falou aqui nesse episódio sobre carinho, sobre cuidado, então a DrogaVet tem essa possibilidade de colocar esses medicamentos, né, que vão atuar nesses transtornos comportamentais e também vai ser um ponto ali agradável para o animal também de ingerir aquele medicamento sem um trauma. Então isso é muito legal e a gente sempre, a dose certa, a gente busca, né, para todas as espécies, garantindo essa segurança para cada medicamento. Legal, Nai. E ainda falando da dose, alguns desses medicamentos que a gente citou, dos psicotrópicos, eles são feitos em gel transdérmico. Então, para pacientes que têm dificuldade de manipulação, de manuseio, aqueles animais que são estressados por natureza, a gente consegue fazer direto na orelhinha, na pele, né? Então, reduz também o manejo de estresse. A gente falou também muito de raças, mas temos que lembrar dos nossos amados SRDs, que muitas vezes são resgatados até adultos, e esses pacientes, eles vêm muitas vezes de cenários que não são muito favoráveis. Então, conhecer o histórico do seu animal, do seu paciente, do seu pet, no caso, trazer esse animal para socialização. Então, se o seu pet ele é filhote, socializa ele desde o início, né? Bota para passear, entra em contato com outros animais, pessoas, e se percebe que ele manifesta alguma situação de estresse, ansiedade, medo, fobia, procura um médico veterinário, né? E para os médicos veterinários que estão nos ouvindo também, nós temos uma série de opções que são incríveis para tratamento terapêutico mesmo. Desde opções de medicamentos de ativos até, como a Nai falou, as formas farmacêuticas na dose certa, sem risco de trazer um desequilíbrio sérico, né? Então, cortar o medicamento no meio, dar um problemão. Não, lembrem do manipulado e vamos trazer essa qualidade de vida direto para os nossos pets. Ótimo. É isso aí, galera, né? Estamos aqui encerrando mais um episódio do DrogaVet Clinicast. Queria agradecer mais uma vez a participação da Nayara. Obrigada, Nayara, por participar mais uma vez do nosso bate-papo aqui. Também da nossa médica veterinária Thaís. Muito obrigado pela participação, né? Então, acho que a grande mensagem que fica é: preste atenção no comportamento do seu animal, conheça o seu animal e se antevenha, né, para que você possa buscar soluções que possam, mesmo quando o animal está exposto a situações de estresse, você dá um pouco mais, como a doutora falou, de qualidade de vida para ele. Muito obrigado e até o próximo episódio.